Bem-vindos à nossa primeira live do Esquenta da Jornada. Então, para que não reste dúvidas, a gente ainda está no Esquenta. Agora há pouco nos stories eu expliquei, né? Quem é baladeiro sabe, né? Que tem a balada e tem o Esquenta. Então, a jornada é a nossa balada e essa série de lives que a gente vai fazer de hoje até, bom, acho que até dia 1º a gente vai ficar em live. O Esquenta. Para vocês já chegarem na jornada sabendo quase tudo do assunto cookies. Para vocês chegarem quentes, né, aquecidos, para já irem se familiarizando com o que a gente costuma falar, né, sobre os cookies, os recheios, chocolate, forno, termômetro de forno, que mais? Manteiga, então, recheios, né? Eu sei que tá todo mundo muito louco para que a gente dê uma aula de recheios, explique por que o recheio escapa, né? Esses dias a gente colocou uma enquete, a gente percebeu que as pessoas têm uma grande dificuldade em que o recheio não escape, né? Então, são lives de esquenta para vocês chegarem bem preparados na jornada. Então, para quem chegou no perfil há pouco, né? Esses dias está chegando bastante gente, né? Então, eu sou a Dani Santilli, especialista em confeitaria americana, expert em cookies e brownies. Quem vai ler os comentários atrás do telefone é a Lê, minha irmã. Ela que vai ler, vai ver, ela tá vendo quem está entrando e tudo mais. Então, hoje, se vocês viram lá no post que eu coloquei, né? Hoje o tema é: o ano começou. E agora, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento, a gente precisa se planejar. É mais uma organização, né? Porque o que acontece? Quem é confeiteira tá sempre, o ano passa assim. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre à frente, né? A gente tá aqui em janeiro pensando na Páscoa. Aí passa a Páscoa, a gente já começa a pensar em todas as datas e o ano pra gente passa assim, porque a gente tá sempre à frente, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse planejamento, essa organização das principais datas que a gente tem durante o ano e a gente vai dar uma orientação com base na nossa experiência de 7 anos fazendo essas datas todas, vendendo brownies. Então, só que antes eu quero falar com quem não começou ainda, porque eu sei que tem bastante gente que virou o ano e quer começar, é iniciante, quer começar com alguma coisa, quer empreender, quer de dentro da sua cozinha fazer uma cookeria, alguma coisa, porque o ano começou e a gente sabe que 2020 foi bem diferente, né? Foi muito duro para algumas pessoas, muita gente perdeu emprego, muita gente teve o marido que perdeu o emprego, então teve que dar uma ajuda, inventar alguma coisa para fazer, para não faltar dinheiro. Então a gente sabe que 2020 foi esse barata voa, né? Mas a gente tem certeza que 2021 vai ser um ano diferente, então por isso que a gente está aqui já logo no começo do ano para dar uma orientação para vocês. Então, para você que quer começar, para você que quer fazer alguma coisa, mas ainda está meio crua, mas se interessa por cookies, está vendo que tem pouca gente fazendo, só 5% das confeitarias vende cookie. Então, é um nicho muito grande a ser explorado ainda. Então, você que está interessada, mas acha que para você ter sucesso, para você ganhar dinheiro com a confeitaria, você precisa começar com muitos utensílios, um equipamento de ponta. Então, eu vou falar para você, antes do nosso planejamento das datas, eu quero falar um pouco sobre como você pode começar. Então, você pode começar com o que você tem, com o que você tem na sua casa. Então, para você abrir uma cookeria na sua casa, o que você vai precisar? Tem um bichinho voando aqui, gente, tem um inseto voando aqui. Então, o que você vai precisar se você quer começar uma cookeria de dentro do conforto da sua casa? Então, você vai começar. Eu escrevi aqui, depois a gente tira uma foto e coloca no Telegram. Você vai começar com o seu forno. Uma coisa antes de você começar? Fala. Tem bastante aluno aqui, estão mandando beijos e tudo. O marido da Anne tá aqui marcando presença porque ela tá trabalhando. Ai, que legal! Tá cheio de aluna, tá todo mundo dando tchau. Beijos. Pronto. Boa noite para todo mundo. Então, ó, a gente
quem está começando agora, então, eu até vou falar da Anne daqui a pouco, porque ela fez uma produção aí de Natal com um forno assando 4 por vez, né? Então, daqui a pouco eu vou falar, porque a pessoa acha que precisa de um equipamento de ponta e não. Você vai começar com o forno, o seu forno. Eu não vou ficar virando e escrevendo, gente, e pode ser que eu precise sentar, porque eu tô com problema de coluna, então se eu precisar sentar, vocês não reparem, eu vou puxar o banco aqui e sentar. Então, esse aqui é o meu apoio do pé que eu acabei de chutar. Vou ficar meio de lado aqui, então, para eu não ficar virando. Eu posso até usar a espátula para mostrar. Então, vamos lá. Você vai começar com o forno, mas é o seu forno. É o forno que você já tem na sua casa. Seja ele elétrico, seja ele a gás, seja ele velho, seja ele novo. É com ele que você vai começar, tá? Você não precisa comprar um forno novo para isso. Assadeira. Gente, para fazer cookie, a grande vantagem de você fazer cookie é que você não precisa adaptar receitas à assadeira que você tem na sua casa, né? Diferente de quando você vai fazer bolo, brownie. Então, vamos supor que você faz bolo na sua casa, faz torta, você tem uma assadeira dessa aqui. Então, não tem problema que é alto. O ideal é que seja mais baixinha. Eu asso cookies nessa mais baixinha. O ideal é que seja mais baixinha, mas não tem problema. Você pode tanto assar aqui. Essa aqui, por acaso, ela é de fundo removível. Se você tiver, você remove o fundo e esse é o melhor dos mundos. Você assa aqui, tá? Mas, caso você não tenha, você só tem assadeira porque você assa pão de queijo, porque você faz, sei lá, salgados, você pode virar a assadeira que você tem na sua casa e assar seus cookies aqui, tá? Então, isso não tem problema. É a assadeira mesmo que você tem na sua casa. Não precisa. Depois, aí você pode comprar. Com o passar do tempo, você pode comprar assadeiras. Uma balança. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma produção uniforme. A gente tem que ter os cookies todos do mesmo peso, né? Então, e quem faz recheado precisa pesar o recheio. Você precisa ter uma padronização na sua produção. Só que essa balança, se você digitar no Google, balança de cozinha, ela custa de 25 a 35 reais. Então, é um investimento muito baixo. E essa você encontra na Calunga, você encontra no Submarino, nas Americanas. É só você digitar no Google balança de cozinha que você vai encontrar essa balança baratíssima, tá? Aí você vê o frete aí para sua cidade, o que vai compensar. Ai, Ale, eu esqueci de pegar o termômetro. Tá dentro daquele forno. Você pega para mim? Qual forno? Do forno da direita, eu acho. Não foi? Gente, eu não posso abrir, né? Não, né? Vê se tem algum aí. Bom, termômetro de forno, de 25 a 40 reais. Você pode achar por menos, você pode achar por mais, mas é uma média. E aí, dependendo de onde você mora, você vai ver o frete. Obrigada. Então, ó, termômetro de forno. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto do termômetro e do forno, porque mais pra frente vai ter uma live que eu vou falar só sobre assadeira, termômetro e forno. E aí eu vou explicar direitinho como usa, tá? Mas só para vocês entenderem, quem faz qualquer preparação na confeitaria tem que usar, porque a gente sabe que todo mundo, ou quase todo mundo, tem um forno desregulado em casa. Então, isso aqui a gente precisa colocar lá, porque ele dá a temperatura que o seu forno está, né? Então, se ele estiver desregulado, você não vai queimar nenhuma preparação, você não vai deixar crua. E para o caso dos cookies, como a gente tem que assar os cookies rapidamente para que eles não se esborrachem, tem que ser uma coisa mais precisa, então é importante você saber se o seu forno está exatamente na temperatura que eu recomendo, tá? Então, é um termômetro baratinho, também se você digitar no Google termômetro de forno, vai vir um monte, tá? Um monte de lojas. A batedeira. A batedeira também não precisa ser uma KitchenAid, não precisa ser planetária. Se for a batedeira de mão, pode ser. E ainda, se você não tiver nenhuma batedeira, você consegue fazer a minha massa de cookie na mão. Não sei se a Georgiana tá aí na live, mas ela me respondeu esses dias no story, ela falou, faço tudo na mão. Então, é uma aluna que não tem batedeira, tem cookies perfeitos e ela faz tudo na mão. Então, se você tiver uma espátula, uma colher, alguma coisa, já é suficiente. Espátula. Por que eu tô com essa espátula? Porque essa espátula ela é muito boa para
tirar o cookie e transferir para a grade. Mas essa espátula é normalzinha de cozinha, né? E essa aqui é só pra gente puxar nas laterais. Por que eu tô com essa grade, né? Eu pus a grade aqui. Essa grade é uma grade própria para você resfriar cookies. Mas se você não tem e você não quer comprar, não tem problema. Você pode improvisar. Se a sua geladeira for mais antiga, em vez de ser vidro, ela vai ser aquela grade. Então você pode tirar uma grade da geladeira, geralmente vai ser grande, vai ser maior que essa até, e aí você pode improvisar. Você pode tirar uma grade de um forninho elétrico, daqueles de pãozinho, você pode tirar a grade da churrasqueira. Então você pode improvisar alguma grade, porque nesse processo, quando a gente tira o cookie do forno, e mais pra frente eu vou falar mais a fundo sobre isso, quando você tira o cookie do forno, depois ele tem que resfriar numa grade, porque a gente quer que ele resfrie passando o ar aqui embaixo, porque a gente quer que ele não sue, né? A gente não quer um cookie suado, molhado, a gente quer que circule o ar aqui para que ele possa ficar crocante e maravilhoso. Então, esses são os utensílios que você vai precisar se você quiser começar a fazer os cookies de dentro da sua casa. Então, você só vai ter que comprar, se você não tiver, uma balança e o termômetro. Se não tiver o termômetro, depois na aula do termômetro a gente vai dar umas dicas de como você pode, até se o termômetro chegar, como você pode saber se o forno está na temperatura certa ou não. Deixa eu beber uma aguinha. Tem gente aqui falando que usa a grade do fogão, da churrasqueira, A própria grade do fogão. a própria do fogão, da churrasqueira, usa uma redonda. Só improvisa, é isso mesmo. Então, com isso vocês estão vendo que não tem desculpa para começar, né? Eu tenho alunas que estão faturando mais de 3 mil reais por mês vendendo cookies sem ter equipamento de ponta, né? A gente estava falando eu ia falar da Anne. Eu conversei com a Anne esses dias e ela assou num forninho que cabia 4 por vez e ela fez o Natal dela desse jeito. A Yanina, da American Cooks, né? Ela comprou um forno em outubro, não chegou para Natal, e ela fez no forno do fogão de 4 bocas que ela tinha e fez uma bela produção de Natal. Então não é desculpa, você pode começar com o forno que você tem, tá? Bom, agora eu vou entrar no planejamento e vou falar um pouco sobre a organização diária, porque assim, o planejamento é organização. A confeiteira ela tem que ser organizada com as datas, com a agenda de clientes, com a planilha de clientes, de pedidos. Tem que ser. Quem não é tem que se esforçar para ser. Se você não é, se você tem um marido organizado, que tem planilhas, sabe mexer, você pede ajuda. Aqui a minha organização é a Lê, porque ela é a mulher das planilhas, né? Então a gente tem que se organizar e tem que pensar sempre antes, né? E se antecipar. Qual é a grande vantagem de se produzir cookies? Pelo menos no meu método, na minha receita, ele passa por congelamento. Então o congelamento faz parte do processo dele. Ele tem que ficar pelo menos 2 horas no freezer antes da gente poder assar. Se ele pode ficar 2 horas, ele pode ficar 1 dia, ele pode ficar 2 dias, ele pode ficar 10 dias, ele pode ficar 1 mês. Então ele pode ficar congelado e você assa sob demanda, né? Então é claro que se você perguntar para as minhas alunas que estão bombando, fica 1 mês no freezer? Óbvio que não, porque vende muito rápido. Então é só um exemplo, né, da praticidade que você tem de ter um produto congelado. Então aí como você vai se organizar? Você vai decidir quantos dias, você tem que saber quanto que você consegue produzir e quais os dias. Então você escolhe, eu vou ter fornadas somente às quintas e sextas. Então, quando você fizer o seu Instagram, e a gente também vai ter uma live aqui explicando como montar direitinho o Instagram e o que colocar na bio, o que é bio, porque tem muita gente que não sabe. Então a gente vai dar uma orientação de como você que está começando pode montar um Instagram bem legal e o que colocar nele. Então lá na bio do seu Instagram você pode informar o seu cliente que você tem fornadas às quintas e sextas, né? E aí você vai se programar fazendo um dia os recheios, porque gente, os recheios são um sucesso.
Os americanos, e amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar sobre o que é o cookie chunk, porque ele faz tanto sucesso. Os americanos, eles não têm muito essa coisa com recheio. Eles colocam muito chocolate, muitas oleaginosas, mas essa história do recheio é nossa, né? Muito brigadeiro, muita Nutella, muito doce de leite, isso é nosso. Então, vocês vão ter que aprender a fazer recheio, né? E aí, os recheios, eles também têm que ser congelados, né? Então, você tem que um dia fazer o recheio, você se programa, um dia você faz o recheio, todos os recheios, e você congela. Eu vou mostrar na aula de recheio, vocês estão vendo que vai ter tudo que eu tô falando aqui no primeiro dia, eu vou desmembrar ao longo desses 15 dias aí. Então, vai ter aula de recheio também, não se preocupem. Então, você vai fazer o recheio num dia e você vai congelar. Aí, no outro dia, você vai fazer as suas massas, né? Sejam quantos sabores você está disposta a fazer, né? E aí você vai fazer, aí você vai rechear e congelar eles recheados. E vai assar sob demanda. Então, se você pegar uma semana com muita encomenda, você coloca lá no seu Instagram, a agenda já fechada, porque aí você fala, opa, eu não consigo atender mais, né? Meu forno é pequeno, minha produção, né? Eu sou sozinha, então aí você fala agenda fechada, você abre a agenda, mas não é que você agenda fechada e você deixa o seu cliente na mão. Agenda fechada para essa semana, aí você abre a agenda para outra e assim você vai se organizando. É só se organizar e de novo, a vantagem do cookie dele estar congelado. E outra, ele está congelado. É um dia que você, vamos supor, um sábado, você está na sua casa. Não é dia de fornada, não é dia de entrega. Mas você está lá na sua casa, lá meio que sem fazer nada. E aí alguém te passa uma mensagem, eu preciso ir na casa da fulana levar um presente, você não tem um cookie? Aí você fala, tenho, né? Você está em casa, tem no freezer, 20 minutos para você aquecer seu forno, mais 20 minutos para você assar, mais uma meia hora para esfriar. Você fala, me dá 2 horinhas e passa aqui. E aí você faz o seu cliente feliz, mesmo sem ser no dia de fornada. Essa era uma pergunta que estava fazendo aqui, você respondeu antes de eu fazer. Que bom. É isso mesmo, de não perder o cliente. Exatamente, você não vai perder. Você está lá na sua casa, gente, você está lá, sei lá, estudando, ou vendo televisão, ou brincando com seu filho. Liga o forno, continua fazendo suas coisas, assa, quem vai assar é o forno, porque ele está no freezer, então quem vai assar é o forno. E aí você não perde o cliente, tá? Isso aí é imprescindível. Com relação às compras, né? Eu tenho que falar, aqui em São Paulo a gente tem um pouco mais de dificuldade porque tudo é longe, né? Tudo é longe, tudo é difícil, então a gente sempre fez as compras de perecíveis uma vez por mês, né? Açúcar, a farinha, o chocolate em pó, essas coisas que a gente consegue guardar e não estraga, então a gente sempre fez. Mas se você mora numa cidade que é fácil, né, de deslocar, porque você tem que lembrar que a gasolina você tem que pôr no seu custo, o desgaste do seu carro, esse tempo seu de ir buscar os ingredientes e voltar, então tudo isso você precisa pensar, né, são coisas que a gente precisa colocar no papel. Então, as compras de perecíveis, se você quiser, se for fácil na sua cidade, você pode ir toda semana e comprar, se não a cada 15, a cada 20, né? E as coisas mais perecíveis, né? O ovo você compra com mais frequência. A manteiga, se você tiver um freezer grande ou um congelador grande, você também pode comprar bastante e deixar congelada, isso não tem problema nenhum. Então, o que vai ditar é a sua organização, tanto de compras quanto de produção e também, né, a sua planilha de clientes e tudo mais, tá? Então isso eu tô dando um apanhado muito rápido de uma organização semanal, assim, para quem quer começar, mas dá para aprofundar muito mais. Eu vou partir para as datas porque eu quero passar pelo ano inteiro até chegar o Natal, porque eu quero que vocês entendam que a pessoa que se organiza e se antecipa, ela sai na frente do concorrente que está lá moscando, dormindo, tá? Então vamos lá. As 2 grandes datas que a gente tem, nós confeiteiras temos para ganhar dinheiro, são a Páscoa e o Natal, né? Então são as 2 grandes oportunidades que a gente tem de fazer uma bela produção e ganhar bastante dinheiro. Qual que é a diferença de produção de organização entre Páscoa e Natal? Então assim, o Natal
as pessoas começam a presentear, a se reunir para confraternizar desde comecinho de dezembro. Ah, é uma festa aqui, uma ali, aí leva um bolo, leva um cookie, leva um brownie. E aí vai indo ao longo do mês inteiro, presenteando. Tem em novembro ainda as escolas, as pessoas presenteiam, porque as escolas param, né? Esse ano que passou foi atípico, né? Mas as escolas vão parando em novembro, então as mães, aqueles grupos de mães super organizados já se organizam no final de novembro, final de outubro às vezes, para presentear os professores e tudo mais. Então a gente tem alguns picos, né? A gente tem fim de novembro, a gente tem um pouquinho no começo de dezembro, depois dá uma acalmada, depois aquele boom na segunda quinzena e a véspera, que é aquela entrega de coisas mais para sobremesa para o dia do Natal. O que acontece na Páscoa? Na Páscoa você produz muito, porém a Páscoa, né, domingo de Páscoa, sábado de Aleluia, sexta-feira da Paixão, a quinta-feira as pessoas enforcam, viajam na quarta-feira à noite. Todo mundo quer as encomendas para segunda, terça e quarta. Então você tem um volume muito grande, quase igual ao do Natal, não chega a ser igual ao do Natal, mas você tem um volume muito grande para entregar nesses 3 dias. Então é uma data que, se você não se organizar antecipadamente, se você pirar no catálogo com muitas coisas, você vai se enrolar para entregar. Você tem que se organizar. A vantagem dos cookies congelados, que você já vai ter meio caminho andado, né? Então, como a gente vai se organizar para a Páscoa? Vamos pegar o exemplo da Páscoa, vamos pegar esse ano. Bom, o que vai ditar a Páscoa é sempre o Carnaval, né? Então, da quarta-feira de cinzas até a Páscoa são 40 dias, né? Então a gente sempre seguia por aí. Só que o que acontece? 40 dias, né, passa assim, né? Pulou a quinta e a sexta que o povo enforca, o sábado e o domingo. Se você começar a pensar na Páscoa só depois dessa segunda-feira, não vai dar tempo. Porque você tem menos de 40 dias. Então, a Páscoa tem que ser pensada a partir de agora. Janeiro, fevereiro, você tem que começar a pesquisar as embalagens, ver o que você vai comprar, ver o que se você tiver que testar produto, é época de testar. Porque a hora que passa o Carnaval, você tem que estar com tudo mais ou menos fechado, encomendado. Encomendado, eu digo, por exemplo, embalagens. Para você que está começando, é mais interessante você ver na sua cidade alguma loja de confeitaria que você possa comprar rapidamente, porque você não sabe, se você nunca fez uma Páscoa, você não sabe o quanto comprar. Então você tem que ir numa loja que seja, né, na sua cidade, que você possa comprar várias vezes, caso necessário. Porque se você ficar dependendo de entrega de internet e tudo mais, é muito complicado. Então, para a sua primeira Páscoa, eu sugiro que você vá nessas lojas que você possa se virar com o que tem lá e não depender de frete de entrega. Então, o chocolate. Chocolate é uma coisa que eu já passei apuro em São Paulo, estando em São Paulo. Eu já passei apuro de não achar o chocolate para fazer o brownie, que a gente usa o meio amargo. E só tinha ao leite, e eu falava, meu Deus, eu não vou fazer brownie com chocolate ao leite. Porque todo mundo que faz bombom, pão de mel, trufa, brigadeiro, bolo, brownie, cookie, todo mundo compra chocolate. Então, e os chocolates que mais somem são, né, o meio amargo e o ao leite. Então, tem que comprar com antecedência e tudo bem se estocar, porque é um chocolate que você vai usar o ano todo, não tem problema nenhum você estocar um pouco mais. Então, isso é uma coisa que vocês precisam saber. O chocolate voa e aí você pode ficar em apuros, porque muitas vezes você já vendeu, o pedido já está na sua lista lá e acaba o chocolate. Aí o que você faz? Aí não dá, né? Aí tem que ligar para as amigas confeiteiras, ver se tem um pouquinho de chocolate. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Acabou o Carnaval, você já tem que estar com tudo mais ou menos pensado para você fotografar e já soltar o catálogo, tá? Porque a Páscoa, por exemplo, esse ano vai cair no dia 5, né, Lê? 5 de abril, tá? Aí, o que acontece? 4 ou 5 de abril. Aí, o que acontece?
Quando acaba a Páscoa, qual é a data seguinte? Dia das Mães, que é maio. A gente sempre sabe que é no segundo domingo de maio. E aí o que acontece? Você tem do dia 4 até o segundo domingo, acho que cai dia 9, né? A gente tem um mês de novo. Quando acaba a Páscoa, a gente está exausta, a gente quer descansar, tem uma semaninha aí mais relax, porque ninguém aguenta ver chocolate, né? Nada com chocolate. Então você tem uma semaninha um pouco mais relax. Aí você já perdeu uma semana. Aí você tem 3 semanas para pensar no Dia das Mães, não vai dar. Por que que você tem que estar com tudo pronto da Páscoa depois do Carnaval? Porque enquanto você vai pegando pedido para Páscoa, você fala, opa, vamos pensar no Dia das Mães. Como o Dia das Mães e Dia dos Namorados, que é 12 de junho, é tudo mais ou menos love, amor, coração, nananã, você pode já pensar nessas duas datas junto, né? Às vezes você até consegue usar a mesma embalagem. Então você pode começar a pensar junto, porque a hora que acaba a Páscoa, você vai dar aquele relax, aquela descansada, você já está com tudo na cabeça, você fotografou. Se não fotografou naquela semana que você dá um relax, você aproveita para fazer as fotos, fechar o catálogo e soltar, tá? E aí então você trabalha o Dia das Mães, e aí logo em seguida, como eu falei, passou o Dia das Mães, dia 12 de junho já é Dia dos Namorados, então você tem que estar com tudo já prontinho. Junho, o que que tem? Junho tem festa junina, né? Então, assim, nas regiões, né, mais pro norte, né, nordeste, eles têm uma tradição maior, né? Se a Tereza estiver na live aqui, ela tá na live, ela vai poder falar, né, que ela vendeu muita coisa na festa junina. Mas você pode usar embalagens com o tema de festa junina, você pode colocar uma paçoca aqui, um milho ali, então, assim, não tem muito segredo. Bom, em junho, você já tem que estar com a cabeça onde? Dia dos Pais, né? Segundo domingo de agosto. Porque julho não tem nenhuma data. Então, você vai usar junho para pensar no Dia dos Pais, já ver as embalagens, se você for testar alguma coisa, você vai testar, porque em julho, gente, solta o catálogo do Dia dos Pais, tá? Por quê? Porque você tem que estar na frente. Se você falar, ah, não, acho que não precisa ser assim, a sua concorrente, super organizada, vai soltar o catálogo na sua frente. E aí você vai ficar para trás, tá? Então, organização, vamos ser organizada. A Tereza falou que vendeu bastante no São João. No São João, não é? Então, o pessoal que mora mais para cima, abuse dessa data, porque vende bastante. E aí inventa, coloca um milho, coloca paçoca, amendoim, né? Bom, aí o que acontece? Virou o semestre, aí o bicho pega. Então, virou o semestre, passou o Dia dos Pais. Bom, as próximas datas que vêm são quais? Eu tô no tempo? Tá tudo bem? Tá tudo tempo. As próximas datas são Dia da Secretária, dia que é 30 de setembro, Dia das Crianças e Dia dos Professores. Se você quiser fazer Halloween também, a gente não tem aquela tradição, né? Mas se você quiser fazer, tudo bem. O que você vai inventar para a secretária é mais ou menos, você pode usar para o Dia dos Professores, né? Então, eu sugiro que você pense em agosto nessas 3 datas mais ou menos junto, porque, né, o que você cabe, né, para a secretária, para a professora, pode ser uma coisa mais ou menos igual. E pensar naquelas coisas fofinhas para o Dia das Crianças. A Mari, não sei se ela está na live, ela usou e abusou no Dia das Crianças, ela vendeu muito, ela fazia copinho para a criança tchutchar o mini cu, que ela mandava as bisnaguinhas para a criança confeitar, tal, dá para pirar no Dia das Crianças. Bom, e aí quando acaba o Dia dos Professores, né, o Halloween e tudo mais, a gente só vai ter aí então a grande data que é o Natal. Só que você tem que estar com a cabeça no Natal lá em agosto. Você tem que estar já vendo referência, vendo o que você vai fazer, quantos sabores, você já, ao longo desse ano, você já começou a ver quanto mais ou menos você consegue produzir, como é que você está na sua produção, quantos sabores diferentes você vai conseguir fazer. Ó, o inseto de novo. Tá. E ele não entra na minha boca, tá bom. E aí a gente vai pensar, começar a ver referência, ver pesquisar
muito bem pesquisado o prazo de entrega das empresas, porque já aconteceu no ano da gente, na Páscoa, encomendar, acho que na Grampel, né, nossos tubos de acetato, a gente encomendou na Páscoa, o prazo deles era 15 dias. Eles cresceram tanto nesse ano que da Páscoa para o Natal, quando a gente foi encomendar, eram 25 dias úteis. Se você começar a pensar isso em novembro e a empresa te der 25 dias úteis, você sente e chora, você não vai poder ter aquela embalagem, né? As nossas latas são da Meister, uma empresa que fica no sul, vem por transportadora, também não é uma coisa fácil, né? Não é uma entrega rápida. Então, para você ter tempo de fotografar e soltar o catálogo com calma, você tem que já estar pensando nisso. A gente costuma... Oi, Lê? É comigo? Não. A gente costuma fotografar em outubro, né? Estamos soltando encomenda para o dia dos professores, tudo, mas a gente, um tempinho extra que a gente está fotografando já as coisas do Natal. Então você já tem que estar com as embalagens. Até dia 15 de novembro, você tem que você tem que soltar o seu catálogo. Até, se você quiser soltar antes, como a gente soltava, você solta. Eu já vi professoras online aqui falando que novembro é muito cedo para soltar catálogo, que tem que soltar no meio de dezembro. É uma professora de bolo, né? Então talvez para quem faça só bolo, que vá colocar só na sobremesa do dia 24, do dia 25, faça um pouco mais de sentido. A gente que trabalha com cookies e brownies, a gente não pode demorar. Porque o que acontece? Você não pode perder o corporativo. Então as empresas começam a pegar amostras em outubro. Então você já tem que ter seu preço em outubro. Elas começam a pedir amostra para ver de qual empresa que elas vão pedir. E o que acontece em novembro, que a gente tinha muita encomenda, os grupos de mães das escolas, como eu estava falando agora há pouco. Então, eu tinha uma clientela extremamente organizada que às vezes me pedia o catálogo antes de eu estar com o catálogo pronto. E isso era uma coisa que me fazia correr com o catálogo. Porque eu não podia perder, porque era uma compra muito boa. Era assim, R$1.000, R$2.000, porque assim, eram várias salas que davam. E aí elas davam desde do diretor. E aí uma vez foi até muito legal porque eles queriam dar um negócio muito bacana e puseram uma cafeteira. Lembra que o papai foi comprar a cafeteira? Então a gente fez uma cesta maravilhosa, pusemos uma cafeteira e os brownies e tudo mais, até sei lá, o bedel, que são coisas mais baratinhas. Então eles encomendavam tudo com a gente para a escola. Então se você... E aí esse pessoal quer entregar até final de novembro, que é quando param as aulas. Então, quem trabalha com lembrancinha, né, seja de cookies, de brownie, pão de mel, não pode moscar, não pode perder esses dois grandes nichos, que são o corporativo e as mães que vão fazer a vaquinha e dar para todo mundo nas escolas. Então, isso não pode perder. Que mais? Então é isso, até 15 de novembro você tem que estar com o seu catálogo pronto para soltar. Porque se você não soltar, sua concorrente organizada vai soltar, né? E aí você vai perder. Aí algumas pessoas me perguntaram, mas e aí, mais perto do Natal eu mando de novo? Manda de novo. Eu sempre mandava, quando eu mandava com muita antecedência, e às vezes as pessoas... Gente, as pessoas às vezes nem olham, nem veem, por N motivos, né? E aí você não tem problema, mas aí nessa segunda vez, em vez de mandar de novo assim numa lista de transmissão, aí você faz uma mensagem mais pessoal, oi fulana, tudo bem, eu mandei a minha lista, tal, você tá precisando de alguma coisa, né? Então pode ser que aquela pessoa vai falar, nossa, é verdade, eu esqueci de encomendar, eu preciso, ainda bem que você me chamou, né? Ou vai ter alguém que vai falar, não, obrigada, já tô com tudo pronto, mas você... Muitas vezes acaba lembrando aquelas pessoas mais esquecidas que veem sua mensagem e segue a vida e depois que ela vai lembrar que ela precisa comprar. Então, você pode sim mandar e depois mandar de novo, sem infernizar a pessoa, assim, só, né, de leve. E o seu Instagram, a todo momento, os seus clientes, né, isso eu esqueci de falar lá atrás, o seu Instagram, a todo momento, né, agora, por exemplo, quem vai começar a fazer coisas de Páscoa, tem um negócio que chama-se antecipação.
você começa a dar um gostinho para os seus clientes, para os seus seguidores do que vai ter, entendeu? Então você começa a mostrar. E aí no seu Instagram isso vai ser o ano inteiro, né? E no Natal não é diferente. Não sei se a Kelly da Kadosh Brownie tá aqui, mas ela fez isso lindamente no Natal, que ela começou a testar o brownie de maçã com especiarias, aí ela postava a receita, postava o teste, postava comendo com sorvete. E aí a pessoa que nunca comeu e que vai encomendar dela já fica naquela, nossa, olha, ela vai ter, o que ela vai fazer e tal, e aí solta o catálogo, a pessoa encomenda. Então isso, e a gente vai ter uma aula também sobre Instagram, isso vocês têm que fazer o ano inteiro, dar essa antecipação, colocar nos stories, mostrar o que você está fazendo, se você vai ter novidade, você está testando, mesmo que depois dê errado, mas mostra que você está testando, que você está fazendo experiências com coisas novas, ingredientes novos, receitas novas, né? Isso é muito bom para quem vende no Instagram. E se vocês estão aqui, né? Vocês estão vendendo no Instagram. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Tem uma coisa que não sei se você já vai falar ou se você esqueceu ou não, sobre principalmente Páscoa e Natal, fazer um pouco a mais daquele que então, eu tinha esquecido. Então o que acontece? Vou até contar uma história do meu pai e eu fiquei muito feliz porque eu conversando com duas alunas, elas me contaram que elas lembraram da história do meu pai no Natal e fizeram o que o meu pai aconselhou para mim para ler numa Páscoa. A gente estava com muito pedido, foi uma das primeiras Páscoas nossas e meu pai falava assim, gente, eu sou aquele cara que ia comprar o ovo no domingo de manhã. E assim como eu, tem muita gente que vai encomendar em cima da hora. Faz mais umas 10 assadeiras aí a mais, porque tem o povo da última hora. E tem o pessoal que vem buscar e fala, eu esqueci de fulano, você tem mais alguma coisa pronta, tal. E a gente, pai, será, né? A gente ainda estava no começo, não queria fazer um monte a mais e correr o risco daquilo tudo ficar, né? Ele, gente, eu tô falando, vai por mim, vocês têm que fazer a mais, faz a mais que vai sair, não vai jogar fora, vocês vão vender, e aí vocês atendem quem chega na última hora, tal. A gente fala, tá bom, né? Ele é experiente, né? Ele sabe o que ele tá falando. A gente fez mais um monte de assadeira a mais e aconteceu. Porque a gente falava, não, a gente tem muito pedido, não vai ter os de última hora, as pessoas estão bem organizadas. Ele falava, gente, vai por mim, eu sou assim. E foi o que salvou a gente, porque a gente fez e não sobrou um cubinho de brownie a mais para contar a história. Não recusamos. Não, e aí com isso a gente não recusou um pedido. As pessoas vieram na última hora, vieram no sábado, vinha pegar, você tem mais um pouco? Tenho, você espera um pouquinho que eu vou montar? Porque a gente deixava na assadeira, né? Não deixava montado para não ressecar. Você espera um pouquinho que eu vou montar. Não, a pessoa espera, né? Porque você tá salvando a vida dela na última hora, né? Então, espera um pouquinho que eu vou montar. Aí você corre, você monta e você deixa a pessoa extremamente feliz. Ela volta, ela conta para as pessoas e isso é incrível. E eu fiquei muito feliz porque acho que foi a Yanina e a Rê que fizeram isso, lembraram da história do meu pai, fizeram isso e também não deixaram ninguém de última hora na mão. Bom, o que eu ia falar por último é que aí você decide se você vai ter entrega até... Você tem que decidir uma data limite no Natal para as pessoas encomendarem e buscarem na sua casa, fazer entrega. E aí você vai decidir se você vai parar no Natal e não atender ninguém entre Natal e Ano Novo, ou se você vai atender. A gente, como a gente vendia muito no Natal, a gente podia se dar o luxo de, no dia 24, encerrar, e muitas vezes até dia 24, às 5 da tarde, a gente estava entregando coisa. Então, assim, a gente podia se dar o luxo de falar, não, entre Natal e Ano Novo a gente vai descansar. Então, aí vai de você, né? Se você vai já fechar e vai viajar e descansar, porque é uma batalha, né? Dezembro é uma batalha, ou se você vai atender, né? Falei com algumas alunas que acharam que não estavam em casa, acharam que não ia ter nada e venderam pra caramba entre Natal e Ano Novo. Sempre tem as pessoas, porque o que acontece? Tem muita gente que vai viajar pro Ano Novo e quer levar alguma coisa, né? Então, mais uma vez, a vantagem dos cookies estarem lá congelados e a pessoa, você tem, eu vou viajar.
Tenho. Peraí que eu vou assar. Vou abrir para pergunta. A gente tem um tempinho ainda? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, só que eu quero sentar. Então senta e eu... Olha lá, a Kelly falou que trabalhou muito no Natal. Trabalhou. Eu sei, eu vi. Peraí que eu preciso puxar meu apoiador aqui. Puxa aí. Fazer barulho. Quem tiver pergunta é agora. Ai, parecendo velho. Ai, consegui. Aqui a gente colocou aqui as datas, quem quiser pegar aqui, depois a gente pode... Depois a gente pode até fazer aqui, fotografar e jogar no Telegram. Eu e minha filha também, principalmente para aqueles que deixam para a última hora, sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem. E é muito chato você falar que não tem, entendeu? Assim, é bom você recusar porque você tá com a produção, né, nas tampas, mas você vê a frustração no rosto do cliente. Quantos meses posso rechear o cookie? Quantos meses? Pode rechear. Desculpa, congelar. Gente, o congelamento é uma coisa que eu também preciso falar na live de recheios, mas eu posso dar um apanhado aqui. O tempo de congelamento está muito mais ligado à temperatura que o seu freezer atinge do que qualquer outra coisa. Então, assim, as pessoas falam, pode congelar tantos meses, mas se o seu freezer não chega a uma temperatura muito baixa, tem uma tabela da Anvisa, a gente pode até pegar depois, tem uma tabela da Anvisa que fala assim, se o seu freezer atinge a menos 10, a menos 5, 90 dias, 10 dias, então tem uma tabela para isso. Se o seu freezer atinge mais de menos 18, você pode deixar mais. Então assim, quanto mais frio o seu freezer atinge, maior é o tempo que você pode congelar. Então isso, eu não sei dentro do nosso freezer onde a gente vê isso, né? Mas eu sei que tem a tabela. Então assim, mas assim, eu nunca aconselho deixar mais de 3 meses, porque começa a perder aroma, sabor, não vai estragar, né? Mas ele começa a perder aquele aroma e o sabor dele. E o cookie é um negócio que sai muito, né? Você não consegue deixar no Você não consegue. As alunas que estão aí podem até falar. Quem for aluno tiver aqui, fala quanto tempo. Fala quanto tempo fica congelado. Deve ficar, se ficar, uma semana. Tem uma pessoa perguntando se eu não tenho freezer. Gente, um congelador de uma geladeira é suficiente, porque você pode embalar eles no plástico filme, um a um. A Tereza tá aqui, ela é uma delas, e você vai colocando espalhado. Você não precisa colocar na assadeira, você não precisa ter um freezer horizontal. Você pode ir colocando nos buraquinhos do seu congelador, porque o congelador da geladeira todo mundo tem. Quando a gente fala freezer, é o freezer da sua própria geladeira. Depois, quando vocês crescerem, igual a Rei Cooks, vocês vão comprar um freezer só para os cooks. A Rei Cooks falou uma semana no máximo. Não passa. Ela não dá conta de fazer. Não passa disso. Não dou conta. Não passa de uma semana, gente. Vocês não vão deixar, não vai mofar no freezer. Não vai, de jeito nenhum. Dá para assar em forno de mini convecção? Gente, quem tem forno de convecção é o melhor dos mundos. Eu vou falar mais de forno na live, que eu não sei direito o dia, mas vocês vão saber. Mas eu não sei, é mini forno? Forno de mini convecção? Mini convecção. Deve ser mini forno, Dá para assar. Dá para assar, sim. Se for convecção, gente, é o melhor dos mundos. Para quem não sabe, a convecção é a ventoinha que tem no fundo do seu forno e ela liga, né? Tem alguns fornos que o meu tem um botãozinho que você pode ligar ou não, e tem alguns que quando você liga o forno, ele já liga a ventoinha. Vai circular muito uniformemente o calor no seu forno e você vai assar tudo perfeitamente igual. Então esse é o melhor dos mundos, mas nem todos têm, né? Geralmente são os elétricos que têm. O meu é a gás e tem, mas é que o meu forno é de um fogão americano, eu vou falar dele em outra live, mas dá sim.
A Tereza falou, não ocupa muito. Ela tá aqui, ela que faz um por um, né? Um por um, coloca no papel filme e vai distribuindo conforme você vai achando espaço no seu freezer. Aí você vai parar de congelar a comida e vai deixar o seu congelador somente para isso, que vai valer a pena, você pode ter certeza. A Vani falou que tem um termômetro para a geladeira, ela só não sabe onde compra. Vamos pesquisar e amanhã a gente volta com essa informação. Exatamente. Peraí. Para congelar, é ideal 1 a 1 ou pode ser um saquinho? Eu prefiro, assim, se você tem espaço, como eu faço aqui, eu coloco ele em aberto na assadeira todos, depois que ele congelou, eu coloco no saquinho, separado por sabor, etiquetado. Se você não consegue colocar a assadeira toda com eles, você embala no plástico filme 1 a 1, tal, não sei o que. Depois que congelou, você até pode juntar tudo, colocar etiquetado num saquinho com o sabor e a data para você ficar bem organizada. A gente está no tempo, tá? Vou pegar mais umas aqui. No forno a convecção, o tempo para assar é o mesmo? Com a convecção é o mesmo. O que acontece com o forno elétrico, você vai assar 20 graus abaixo do a gás. Então, isso para qualquer receita, não é só para cookie. Se você pegar uma receita na internet que pede forno 180 graus e você tem um elétrico, você vai assar a 160. Por que os cookies ficam embatomados depois que sai do forno? Eles não ficam, né? Ou você errou o tempo de forno. Algumas vezes. Então, não é para ficar, né? Pelo menos com a minha receita, com o meu método, não é para ficar. Se você assou direitinho, no tempo correto, na temperatura correta e tirou naquele ponto que eu mando, que é aquele ponto onde ele vai estar levemente molinho no centro, e deixou ele quietinho, terminando de assar na assadeira, não é para ficar embatumado. Ele fica macio e úmido, mas embatumado não. Amanhã, né, que você vai mostrar a textura, porque às vezes Vou. As pessoas não estão acostumadas. Isso, amanhã eu vou abrir, vou mostrar, dele, porque né? ele fica úmido mesmo dentro, não é embatumado. É a umidade que o açúcar mascavo traz para ele, é a umidade por a gente não assar até torrar, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade, amanhã eu vou mostrar um outro tipo de cookie, e as pessoas têm um pouco de dificuldade porque não conhecem, acham que tá cru, mas ele não tá cru, ele é extremamente macio e úmido. Exatamente. Acho que eu vou encerrar, você tá com dor, né? Uhum. Tá.